Eu sou o professor Joel Goldenfon e esse é o último de uma série de 4 vídeos sobre controle de cheias. Neste vídeo nós vamos comentar sobre quais medidas devemos usar, como selecionar as medidas a serem utilizadas. Nos vídeos anteriores nós vimos que há medidas estruturais e medidas não estruturais. Nas medidas estruturais são utilizadas obras de engenharia para reduzir as enchentes propriamente ditas. Nas medidas não estruturais, se procura conviver com as inundações sem alterar o sistema, ou seja, a inundação continua como ela era, mas se procura reduzir os prejuízos. A questão é, muito bem, qual eu vou usar, medida estrutural ou medida não estrutural? Como eu escolho qual medida ser utilizada? Bom, começando com um pequeno resumo. Medidas estruturais são aquelas obras para reduzir o risco de enchentes. Elas podem ser extensivas, agem na bacia como um todo, procurando alterar a transformação chuva-vazão. Então, por exemplo, um florestamento, se nós criarmos vegetação, a gente pode reduzir os picos, aumentando então a infiltração e reduzindo a erosão do solo. Elas podem ser intensivas, agindo no rio. Podem ser aquelas medidas que aceleram o escoamento do rio, ou seja, aumentam a capacidade do rio e, com isso, reduzem o volume de água que extravasa. Ou, ao contrário, elas podem ser medidas que retardam o escoamento. Reservatórios, por exemplo, ou bacias de amortecimento, que controlam o excesso de água fica reservado e não causa nenhuma, ou reduz, né, modifica a quantidade, o volume de água que iria causar inundação. Ou um desvio, a gente chama de canal fusível, por exemplo. A gente pode ter uma obra que desvia. A enchente ia passar por um determinado local que está sendo ocupado, então a gente faz um canal de maneira que a água não passe por esse local, desvia e vai encontrar o fluxo do rio normal em outro lugar. As grandes desvantagens das medidas estruturais, alto custo e a causa falsa sensação de segurança. Ou seja, as pessoas acham que estão protegidas. Se tem um dique ou se tem um reservatório, as pessoas acham que elas estão 100% protegidas. E, na verdade, a gente sabe que essa proteção é somente até um determinado período de retorno, até um determinado risco. Elas não são projetadas para dar proteção completa. E isso por quê? Porque a maior enchente possível custaria tão caro fazer uma obra que protegesse isso, que ela seria mais cara do que o valor que ela está protegendo. Não seria economicamente viável na maioria das situações. Já as medidas não estruturais procuram reduzir os danos sem mexer reduzir os prejuízos sem mexer na transformação de volumes. Então, pode ser um seguro de enchente, sistema de monitoramento, previsão e alerta, ou regulamentação do uso da terra a partir de zoneamento. As desvantagens, principalmente quando trabalha com transferência, remoção, relocação de população, tem um custo político alto. E a outra questão é que, se houve relocação, retirada de população, tem que se dar uso para evitar que haja reocupação. Outro problema é que é a necessidade de conscientização da população, a necessidade de capacitação dos técnicos, porque nem todos os técnicos são formados e conhecem essas técnicas, essas metodologias, a necessidade de capacitação dos tomadores de decisão, porque o tomador de decisão muitas vezes não sabe que existe essa alternativa e não sabe que essa alternativa pode, em alguns casos, ser melhor. E educação, basicamente educação, envolvendo principalmente educação ambiental, mas também educação quanto a aspectos construtivos para que elas entendam. A população, uma vez informada das vantagens e desvantagens, ela entende e ela colabora. Bom, então a pergunta que não quer calar. Medidas estruturais ou medidas não estruturais? Qual devemos usar? A verdade é que não existe uma resposta única para isso. Na maior parte dos casos, nós vamos usar combinações de medidas estruturais e não estruturais. Cada caso é um caso diferente. Em cada caso, nós temos que avaliar quais são os custos. E não pense que medida não estrutural não tem custo. Por exemplo, relocar pessoas tem um custo. Para a gente tirar uma família de um local e colocar em outro, tem que construir uma casa. Então, o que acontece? Nós temos que ter o custo de retirar as pessoas, o custo de construir um novo núcleo habitacional onde essas pessoas vão ser colocadas.
o custo de um sistema de previsão e alerta, além da operação, tem o custo de mover as pessoas de um local para outro. Então, todos esses custos têm que ser computados. Qual é o benefício que a gente tem? O benefício é calculado pelos danos evitados. Então, se ao fazer uma determinada obra ou uma medida não estrutural, nós reduzimos os danos, essa redução de danos corresponde, então, ao lucro, ou seja, à vantagem que nós tiramos. Quais são os prejuízos? Quais são esses prejuízos que ocorreriam caso não houvesse as obras? Esses prejuízos que foram evitados são os valores que nós vamos ter como lucro das nossas obras. E os custos das obras, os seus custos. Então, a relação benefício-custo é que vai ser utilizada. O que nós podemos fazer, então? Basicamente, nós temos que prevenir, ter obras que vão prevenir. Proteger, ter obras que vão proteger. Minimizar danos, obras e medidas que vão minimizar danos. Em suma, nós temos que planejar. Nós temos que fazer planejamento, nós temos que fazer planos de contingência, planos diretores e, com isso, determinar quais são as melhores alternativas. Quem são os responsáveis? Bom, os responsáveis são todos. Os tomadores de decisão, os governantes, os legisladores, porque no final das contas isso vai ter que ser transformado em legislação. A população, porque a população tem que entender por que está se tomando. A população muitas vezes quer, vamos construir um canal aqui para evacuar a área. Muito bem, vamos construir um canal para evacuar a área. Mas isso aqui não é a melhor solução. Por quê? Porque ela só transfere o problema desse lugar para outro. Então vai deixar de alagar aqui, vai deixar de inundar aqui, mas vai inundar ali. Então, a população tem que estar ciente de que isso nem sempre é a melhor solução e que outras soluções podem ser adotadas. Os técnicos têm que ser instruídos a como trabalhar nessas condições, como projetar, quais são as metodologias, como avaliar os custos, como avaliar os benefícios. Os urbanistas, porque no final das contas tudo acaba caindo em termos de planejamento de uso do espaço, planejamento de uso do solo. Os ambientalistas, pelos todos os enfoques ambientais e prejuízos e danos que pode causar ou benefícios que pode trazer. Os empreendedores e por aí vai. Tem um monte de grupos de pessoas que são, então, afetados. E o que levar em conta? Tudo isso. Aspectos técnicos, aspectos econômicos, aspectos legais, tem que seguir a legislação. Aspectos ambientais, aspectos políticos, aspectos éticos, etc. Então, para fechar esses 4 vídeos, a questão de controle de cheias. Quais são as principais questões que ficam, pontos para a gente levar para casa? Primeira questão, primeiro ponto. Eventos extremos já ocorreram e vão continuar ocorrendo. Nós vamos continuar tendo cheias, nós vamos continuar tendo inundações, nós vamos continuar tendo prejuízos e nós temos que nos preparar para isso. Enchente, inundação e alagamento. Enchente é quando o nível da água está subindo. Inundação quando a água extravasa o rio e sai da calha do rio. E alagamento quando a água não consegue chegar na calha do rio por incapacidade do sistema de drenagem, ocorrendo então acúmulos de água localizados que depois vão ser sozinhos vão acabar. A legislação, toda a nossa legislação já proíbe a ocupação inadequada do solo. Portanto, em locais onde ainda não há urbanização, os problemas podem ser resolvidos de ocupação inadequada do solo simplesmente seguindo a lei. Mas há locais que já têm ocupação consolidada. Nesses casos, o que a gente pode fazer? Como lidar em locais onde já há ocupação consolidada, onde não deveria, em princípio, haver ocupação. Nas novas áreas, basta cumprir a legislação. Nas áreas consolidadas, vamos procurar reduzir riscos. As medidas de controle podem se classificar em estruturais e não estruturais. As medidas estruturais são aquelas onde há obras de engenharia para reduzir as enchentes, e as medidas não estruturais são aquelas em que não há obras de engenharia, as enchentes continuam, mas procura-se reduzir os prejuízos.
Então, as medidas estruturais são obras de engenharia, as medidas não estruturais são medidas de convivência com as inundações. Não há uma receita única para decidir o que é melhor. Cada caso é um caso, vai ter que ser avaliado separadamente e a gente vai combinar medidas estruturais e não estruturais da melhor maneira possível. Basicamente, nós temos que procurar medidas para prevenir, evitar que ocorra a inundação quando possível. Caso ela ocorra, como proteger e como minimizar danos. Isso tudo implica em planejamento. Há diversos atores envolvidos e para que se possa funcionar de forma correta, nós temos que, esses atores todos têm que compreender o sistema, tem que haver capacitação e tem que haver conscientização. Muito obrigado.